Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta aula e hoje, continuando com a parte de soluções, nós vamos falar o que são soluções insaturadas, saturadas, supersaturadas. Objetivamente, cai vestibular? Cai nem bastante. Então é legal que você dê uma olhada aí com cuidado e em continuidade ao que a gente já vem fazendo agora aqui no segundo ano, nós vamos continuar a dar nomes mais refinados, refinando alguns conceitos de algumas coisas que a gente já viu, beleza? Vamos lá então. Só lembrando que coeficiente de solubilidade é um conceito chave para a gente falar da aula de hoje. Só lembrando que é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Aquela história, sal é solúvel em água? Sim. Ah, então posso pôr quanto sal que eu quiser que vai dissolver? Não, não é assim. Ela é solúvel, mas tudo é solúvel. Uma substância é solúvel em outra até um certo limite. Então, o sal é solúvel em água, mas até um certo limite. Esse limite é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, o coeficiente do cloreto de sódio é de 36 gramas de cloreto de sódio, aproximadamente, em 100 ml de água. É a máxima quantidade que 100 ml de água consegue dissolver de cloreto de sódio. E aí, gente, isso a 25 graus Celsius. Lembrando que o coeficiente de solubilidade muda, varia com a temperatura. Bora lá. Então, dessa forma, as soluções podem ser classificadas em soluções insaturadas, saturadas, que podem ser sem ou com corpo de chão, também chamado de corpo de fundo, também chamado de precipitado. E ainda pode ser classificado como soluções supersaturadas. São os três tipos de soluções que existem. Vejamos uma por vez, começando na solução insaturada. Então, uma solução insaturada, por definição, é aquela que a quantidade de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade daquela solução naquela temperatura. Ou seja, a quantidade de soluto dissolvido é menor do que a capacidade máxima daquele solvente de dissolver aquele determinado soluto. Vamos ver isso com um exemplo. Vamos pegar o cloreto de sódio, cujo coeficiente de solubilidade eu já mencionei para vocês agora há pouco. Vamos supor que eu tenho um copo com 100 ml de água e eu vou adicionar 25 gramas de cloreto de sódio. Como se classifica a solução resultante? Então, a quantidade de soluto adicionada foi 25 gramas, ok? Ou seja, dentro desses 100 ml de água, como está dentro do limite de solubilidade desses 100 ml de água, todos os 25 gramas de NaCl se dissolveram. Portanto, a quantidade de soluto dissolvido nesse caso é menor do que o coeficiente de solubilidade, é menor do que o limite. Qual que é o limite, professor? 36 gramas, mas eu pus só 25. Então, como a quantidade de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente, a solução é insaturada. É essa a definição desse tipo de solução. E nós temos as soluções saturadas também. Solução saturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual ao seu coeficiente de solubilidade. E aí nós temos dois tipos de soluções saturadas. Aquelas que são sem corpo de chão, é aquela que a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. Isso é a definição de solução saturada. E não sobra nada, nenhum soluto, sem se dissolver. Ou seja, tem a quantidade exata de soluto que aquela quantidade de solvente conseguia dissolver. E temos as soluções saturadas com corpo de chão. É aquela em que a quantidade de soluto dissolvido também é igual ao coeficiente de solubilidade, mas sobra soluto sem se dissolver, que se decanta, fica na forma sólida no fundo do seu copo, do becker ou do seu recipiente. Então vamos ver com exemplos que fica mais fácil. Continuando com o cloreto de sódio, coeficiente de 36 gramas do sal para 100 ml de água. Vamos supor que eu adiciono exatamente e precisamente 36 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. O que vai acontecer e como se classifica a solução? Eu adicionei 36 gramas, está dentro do limite de solubilidade? Professor, está em cima, mas está dentro. Então, os 36 gramas se dissolveram. E não vai sobrar nem um pouco de cloreto de sódio sem se dissolver.
E a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Então, por isso a solução é saturada. E não sobrou nenhum soluto sem se dissolver. Portanto, nós temos uma solução saturada sem corpo de chão, que eu também posso chamar de corpo de fundo, que eu também posso chamar de precipitado, porque não ficou nada do sal sem se dissolver. E agora, e se eu adicionar 40 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água? O que vai acontecer? Como se classifica a solução? Pessoal, se eu coloquei 40 gramas de cloreto de sódio, quanto que a minha solução aguentava dissolver? O meu 100 ml de água? 36 gramas, que é o limite do coeficiente de solubilidade. Então, desses 40 gramas, 36 gramas se dissolvem, mas 4 gramas não, que é a diferença de 36 para 40. Por quê? Porque o limite é 36 gramas. Não, a minha solução não consegue, o meu 100 ml de água não consegue dissolver nada mais do que isso. Então, 4 gramas não se dissolve, fica sem se dissolver. Então, eu tenho uma solução com esse aspecto, que nesse becker que apareceu aí. Eu tenho 4 gramas que vão ficar no fundo do recipiente, na forma sólida. Essa quantidade de sal que não se dissolve, fica na forma sólida, eu posso chamar de corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado. Se vocês quiserem, são todos sinônimos. Quanto de sal se dissolveu na água? 36 gramas. Então, a quantidade de soluto dissolvido é igual ao seu coeficiente de solubilidade. Então, a solução é saturada. E ainda sobrou o soluto sem se dissolver. Então, nós temos uma solução saturada com corpo de chão, ou com corpo de fundo, ou com precipitado. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos uma solução saturada com precipitado, corpo de chão ou corpo de fundo, porque sobrou sal sem se dissolver. Resumindo o que a gente viu até agora, essas duas primeiras classificações. Se eu adicionar 25 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, todos os 25 gramas vai se dissolver e a quantidade de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente. Isso é uma solução insaturada. Se eu adicionar 36 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, também os 36 gramas vão se dissolver, mas agora a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Então nós temos uma solução saturada. Sobrou soluto sem se dissolver, que fica na forma sólida, no fundo do recipiente? Não. Então tem uma solução saturada sem corpo de chão. Agora, se eu adicionar 40 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, 36 gramas desses 40 vão se dissolver, porque é o máximo, é o limite. Isso quem está me dizendo é o coeficiente de solubilidade, que está lá em cima em verde. E 4 gramas, que é a diferença de 36 para 40, 4 gramas não se dissolve. Fica na forma sólida no fundo do recipiente. Então eu tenho uma solução saturada, porque a quantidade de soluto dissolvido é igual ao seu coeficiente de solubilidade, com corpo de chão, porque além disso ficou um pouquinho de sólido sem se dissolver no fundo do recipiente. Lembrando que você pode chamar isso de corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado. E por fim, nós vamos ver o que é uma solução supersaturada. Além das classificações que nós já vimos, nós temos esse terceiro caso, que eu chamo isso de um caso muito especial. E a princípio parece meio maluco até. Por quê? Olha só, dá uma olhada nisso. Uma solução supersaturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade. Peraí, vamos ler isso direito. Eu estou dizendo para você que uma solução supersaturada é aquela que a quantidade de soluto dissolvido, não é simplesmente adicionado, é dissolvido, é maior do que o coeficiente de solubilidade. Dá uma olhada aqui, olha isso daqui. O nitrato de prata tem coeficiente de solubilidade de 31 gramas para 100 ml de água. Professor, 100 gramas está escrito. É, mas a densidade da água é 1 grama por ml. Então 100 gramas de água é 100 ml de água também. É equivalente, tá? Beleza. Então, moçada, se eu tenho uma solução supersaturada, por exemplo, eu vou ter 170 gramas de nitrato de potássio dissolvido em 100 ml de água. Mas espera aí,
O limite não era 31 gramas, que o meu coeficiente de solubilidade está informando? Mas por algum motivo, que eu vou explicar como, eu tenho 170 gramas de nitrato de potássio dissolvido. Não é precipitado não, gente. É dissolvido em 100 ml de água a 20 graus Celsius. E aí, como isso é possível? Vou explicar para vocês. Para fazer uma solução supersaturada, você vai ter que seguir essas etapas, esses passos. Primeiro, adiciona os 170 gramas do sal, nesse caso é o nitrato de potássio, em 100 ml de água, a 20 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de solubilidade desse sal é 31 gramas a 20 graus Celsius, o que vai acontecer é que só 31 gramas vai se dissolver. Então, gente, eu tenho 31 gramas dissolvido e a maior parte do sal não se dissolve. Ou seja, 139 gramas ficará como corpo de chão, na forma sólida. A maior parte do sal não se dissolve a 20 graus Celsius. Legal, como que eu faço para dissolver tudo? Uma forma é aumentar a temperatura, porque quanto maior a temperatura, mais eu aumento a solubilidade de um sólido em líquido. Então, a princípio, eu tenho uma solução saturada com precipitado, mas aí eu vou aumentar a temperatura. Segundo passo, aquece. Eu vou aquecer até 90 graus. 90 graus eu consigo dissolver todo aquele sal, porque a 90 graus, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é de 200 gramas, tá? De nitrato de potássio para os 100 ml de água. Como eu tinha colocado 170 gramas, então, aquecendo até 90 graus, eu vou dissolver tudo. E aí eu passo a ter uma solução insaturada, porque até o que está dissolvido é até menos do que eu poderia dissolver. Eu poderia dissolver até 200, eu estou com 170. Então, 90 graus eu estou com uma solução insaturada. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Terceiro passo. Aí que está o segredo, gente. Deixe resfriar lentamente e sem nenhuma perturbação. Então, deixe resfriar lentamente e sem nenhuma perturbação. Perturbação, nesse caso, é qualquer coisa que você possa mexer na solução ou agitar. Então, por exemplo, às vezes você esbarrar na mesa ou na bancada e aí acaba dando uma agitação na solução. Isso não pode, você não pode agitar, você não pode mexer, tem que deixar ela paradinha, não pode fazer nada. E você vai deixar ela resfriar lentamente, naturalmente, sem colocar banho de gelo, sem resfriar artificialmente a solução, tá? E aí você deixa até ela voltar à temperatura ambiente, até os 20 graus Celsius, aonde o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius era só de 31 gramas de nitrato de potássio para os 100 ml de água. Pessoal, se você fizer esse resfriamento lento e sem perturbação, é que mesmo que você vai para uma temperatura menor, onde o coeficiente de solubilidade é bem menor, o excesso de sal dissolvido não vai se precipitar, vai ficar dissolvido, mesmo que o coeficiente de solubilidade é só de 31 gramas a 20 graus Celsius. Você tem aqui, sabe quanto? 170 gramas de nitrato de potássio dissolvido. E isso é uma solução supersaturada, ok? Isso é uma solução supersaturada. E aí, gente, você pode dizer, nossa, mas ele vai ficar assim para sempre? Porque as soluções supersaturadas têm algumas características muito próprias. Primeiro, somente podem ser obtidas pelo procedimento descrito, ou seja, você põe um excesso de sal à temperatura ambiente, aquece até dissolver todo o sal e deixa ela resfriar lentamente e sem agitação. Aí ela se torna uma solução supersaturada. A quantidade de soluto dissolvido é maior do que o seu coeficiente de solubilidade para aquela temperatura. E aqui tem uma característica muito importante, gente. São soluções instáveis. Tem uma alta instabilidade. Qualquer perturbação ou adição de uma pequena quantidade de soluto, e essa pequena quantidade de soluto eu chamo germen de cristalização, fará com que o excesso de soluto dissolvido se precipite de uma só vez. Então, olha só, se você pegar um grãozinho do sal, e esse grãozinho do sal, o soluto, eu chamo de germen de cristalização, e adicionar na solução, olha o que acontece. O excesso de soluto se precipita de uma só vez.
e aí a solução volta a ser uma solução saturada com corpo de chão. Isso acontece porque a solução supersaturada é altamente instável. Então, gente, concluindo, a adição de uma pequena quantidade do sal, do soluto, dependendo do tipo de solução, vai provocar efeitos ou resultados diferentes. Então, a gente chama uma pequena quantidade de soluto de germe de cristalização. Se você adicionar uma pequena quantidade de soluto, um grãozinho, numa solução insaturada, ela vai continuar insaturada, porque você pôs muito pouco, né? Você não mudou. Se você adicionar numa solução saturada, com precipitado, ou simplesmente saturada, esse soluto não vai se dissolver, porque a solução já tem dissolvido o máximo de soluto que ela aguenta. E se você adicionar esse germe de cristalização em uma solução supersaturada, o que vai acontecer é que o excesso de soluto dissolvido vai precipitar de uma só vez. Então é isso, pessoal. Essa é a classificação que a gente faz nas soluções em insaturada, saturada e supersaturada. Um abraço, obrigado da atenção, moçada.